Questão sobre direção defensiva. O que é distância de segmento? Segmento nos leva a entender o quê? Seguir. E quando eu digo que você está seguindo alguém, você está indo aonde? Atrás desse alguém. Eu estou atrás desse alguém. Então, é a distância que o veículo percorre depois de frear. Não tem nada a ver. Distância de segmento, seguir, atrás, frear, nada a ver. É a soma da distância de percepção e parada. Isso aqui estão falando de outra coisa, lá da direção defensiva, que não tem nada a ver com esse segmento aqui. Não vou nem entrar no mérito, senão a gente sai aqui do conceito da questão. É a distância entre o seu veículo e aquele que está imediatamente à sua frente. Pronto. Quem está na sua frente significa que você está indo atrás dele, não é? Então, distância de segmento é a distância entre o seu veículo e aquele que está à sua frente. Coisa linda, essa aqui é a resposta. É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Esse negócio de distância de reação, distância de frenagem, distância de percepção, distância de frenagem de novo aqui, ó. Isso até existe na direção defensiva, mas é noutro assunto que não tem nada a ver com isso aqui, tá? Então, tá fora aqui, letra C, a resposta. Questão sobre direção defensiva. O que é colisão misteriosa, hein? Quando a gente estuda direção defensiva, a gente aprende vários tipos de colisão. Colisão com o veículo da frente, colisão com o veículo de trás, colisão frente a frente, abalroamento, tem vários tipos, né? Com objeto fixo. E tem a colisão misteriosa. A colisão misteriosa, ela compreende 3 fundamentos. Primeira coisa, causa desconhecida. A causa que levou à ocorrência desse sinistro, entenda-se, acidente, é desconhecida. Não sabe por que o acidente aconteceu, por isso que ela é misteriosa. Segundo, é um acidente com consequências graves. Normalmente, a vítima, o ocupante do veículo, vai a óbito, morre. Porque se ela sobreviver e ficar bem, ela conta o que aconteceu e aí deixa de ser misteriosa, perde esse elemento aqui que é o desconhecida. E o terceiro fundamento dessa colisão misteriosa é envolver apenas um veículo. Por que, professor? Não pode ocorrer colisão misteriosa com 2, 3 veículos? Não. Não. O conceito de colisão misteriosa requer esses 3 elementos. Causa desconhecida, consequências graves e envolve apenas um veículo. Beleza? Então, bora lá. É um tipo de sinistro que envolve apenas um veículo. A resposta é essa, já achamos, né? Só que aí o pessoal que estuda comigo aprende que esse apenas é casca de banana. E quando tem uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E realmente é 90% de chance. Só que tem 10% aqui que não é errado. Não é? 90% não é 100%. Então a gente precisa estar atento a isso. Hora ou outra vai acontecer de aparecer uma casca de banana e a alternativa não estar errada, tá? Esse caso aqui é um deles. As demais, é um sinistro envolvendo pelo menos 2 veículos. Não é apenas um. É um sinistro entre um veículo e um pedestre. Isso aqui não é colisão, isso aqui é atropelamento, tá? Atropelamento. Então tá fora. É um sinistro com veículos em cruzamento, veículos no plural, então é mais de um, não pode, tá fora. Tem que ter esses 3 elementos para ser colisão misteriosa. Letra B de bola, mesmo tendo uma casca de banana aqui. Questão aí sobre normas de circulação. É considerado estacionamento, hein? Estacionamento. Presta atenção aqui em mim. No trânsito, a gente tem 4 tipos de imobilizações. A gente tem a parada, a gente tem o estacionamento, a gente tem a interrupção de marcha, e a gente tem a parada emergencial. Essa primeira aqui é quando a gente faz uma imobilização rápida com a finalidade de embarcar ou desembarcar passageiros. Essa segunda aqui
é quando está efetuando operação de carga ou descarga, ou quando o tempo de parada extrapola o suficiente para embarcar ou desembarcar passageiro. Essa terceira, interrupção de marcha, é quando você para em razão do trânsito. O sinal fechou, entrou um pedestre na frente, o trânsito parou. Interrupção de marcha. Colocou ali na primeirinha, pisou no freio de embreagem, o trânsito andou, você continuou. E essa última aqui, a parada emergencial, é quando há uma pane mecânica no veículo, um problema que te impossibilita de prosseguir. Então, conhecendo esses 4 tipos de imobilizações, a gente consegue responder qual desses aqui são considerados estacionamento. Ó, imobilização do veículo pelo tempo necessário de fazer uma manobra com segurança. Não falei de manobra de segurança em nenhuma delas aqui. Então, inventaram esse manobra de segurança aqui. É a imobilização do veículo pelo tempo necessário para embarque e desembarque. Se você para pelo tempo necessário para embarcar ou desembarcar, é considerado uma parada. Eu falei isso. Expliquei logo na primeira aqui. Embarque e desembarque é parada. Então está fora, estou procurando estacionamento. Permanecer com o veículo imobilizado no mesmo local por tempo superior, opa, aqui, ó, tempo superior ao necessário para embarcar ou desembarcar passageiros. Aí é estacionamento. Achei a resposta. A imobilização do veículo antes da linha de retenção para aguardar o sinal abrir. Essa aqui é interrupção de marcha, ó. Estou esperando o sinal abrir. É interrupção de marcha. Eu nem parei, porque eu não quero embarcar nem desembarcar ninguém. Também não estacionei. Eu imobilizei o carro, interrompi a marcha, o andamento do veículo, porque o sinal fechou. Então é interrupção de marcha. Essa aqui está fora, não é estacionamento. A única aqui que é considerada estacionamento é a letra C para você. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre processo de habilitação. Para dirigir na via pública um trator de rodas ou qualquer outro equipamento destinado a trabalhos agrícolas, se exigirá, no mínimo, olha, para dirigir tratores, o Código de Trânsito exige categoria pelo menos C. Só que, no parágrafo único do artigo que trata dessas categorias, diz que se for um trator de rodas, porque tem trator de esteira também, né, gente? Inclusive, um trator de esteira nem poderia ser conduzido na via pública, nem pode ser conduzido na via pública. Mas o trator de rodas pode. Então, conduzindo um trator de rodas ou então equipamento de trabalho agrícola com a categoria B pode. Mas preste atenção, são só esses 2 tipos de maquinários aqui que permitem com a categoria B. Todos os demais é a categoria C, tá? Trator de roda e equipamento que executa trabalho agrícola, aí categoria B de bola já pode. Isso é uma questão de decoreba, tá? Curso de transporte específico não precisa, que é aquele de MOP, carga perigosa, nada disso. Não existe curso, pelo menos regulamentado na lei, para a operação desse tipo de máquina. Tá? Até deveria ter, eu penso que deveria ter, para operar aí essas máquinas, tratores, deveria ter, mas não tem a obrigatoriedade desse curso. Habilitação na categoria C seria a regra geral, mas como aqui está falando especificamente de trator de rodas e agrícolas, com a categoria B já pode. Por se tratar de maquinaria agrícola, não se exigirá habilitação. Olha, até dispensa habilitação, mas não pelo fato de ser agrícola, maquinaria agrícola. A única forma de dispensar a habilitação aqui é quando essas máquinas forem operadas fora da via pública. Mas percebam que aqui, ó, a questão está falando na via pública. Fora da via pública não precisa de habilitação nenhuma. Porque o Código de Trânsito só exige habilitação para conduzir veículo na via pública. Aí imagina o trator lá no meio do mato, derrubando árvore, cortando estrada. Não precisa de habilitação nenhuma. Ou então dentro de uma área, de uma obra, está tendo uma construção, tem um lote gigantesco, e o trator está lá dentro fazendo buraco. Não exige habilitação nenhuma. Então aqui está fora, letra B mesmo a resposta. Questão sobre direção defensiva que diz, para reduzir o desgaste físico. Nós estamos falando aqui de desgaste do motorista, tá? Para reduzir o desgaste físico ao dirigir por uma longa viagem, é recomendável que o condutor ajuste o encosto do banco mais próximo de um ângulo de 45 graus. Aí lascou, né? A galera que fugiu da aula lá de geometria plana, mas eu vou ajudar vocês aqui, tá? Ajuste o encosto do banco no ângulo de 90 graus, quer dizer, tem que ser exatamente a 90 graus. Ajuste o encosto do banco no ângulo entre 100 e 120 graus. 100 e 120.
nessa variação aqui. O ajuste encosto do banco no ângulo maior que 120 graus. Então vamos lá. Você pode decorar a resposta, tá? Se você não quiser entender, você pode simplesmente decorar. A posição recomendável para ajustar o encosto do banco é essa aqui, ó, entre 100 e 120 graus. Agora, você quer saber como é que é isso? Vem cá. Vou desenhar aqui um ângulo de 90 graus. 90 graus, pega um círculo aqui, ó, e faz uma cruz no meio dele. Ok? Quando eu faço uma cruz no meio de um círculo, eu tenho 4 ângulos de 90 graus. Ó, aqui está a cruz. Nesse quadrante aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Vão ter uma aula de geometria plana aqui agora, hein? Nesse quadrante aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Nesse aqui também, um ângulo de 90 graus. E nesse aqui também. Então vamos imaginar que isso aqui seja o encosto do banco, ó. Se eu pegar e colocar o banco retinho assim, ó, eu estou formando aqui um ângulo de 90 graus, que é exatamente isso aqui, não é? Ó, confere isso aqui, ó. Isso aqui é confortável para dirigir? Imagina você dirigindo com o encosto do banco retinho assim para cima. Isso é confortável? Não é. Então, de 90 graus, está fora. O que seria adequado aqui? Eu deitar esse encosto um pouquinho, né? Vamos pegar uma outra cor de caneta aqui só para ajudar. Se eu deitar esse encosto um pouquinho, eu estou aumentando o ângulo dele. Se isso aqui é 90, deixa eu só escrever com a cor da borracha certa aqui. Deixa assim mesmo, com verde. Se isso aqui é 90, esse mais deitado um pouquinho vai ser 100, que eu aumentei um pouquinho o ângulo. Podendo aumentar até um pouco mais. Vamos colocar um azul aqui agora, ó. Posso aumentar até um pouco mais. Seria aqui uns 120. Gente, pode parecer que esse azul que está muito deitado, realmente ele até esteja, mas é porque, obviamente, eu não estou fazendo o desenho exatamente no ângulo de 120, né? Que é para não ficar embolado aqui, eu tive que abrir um pouco. Mas entendam que o 100, entre 100 e 120, é um pouquinho mais deitado que o 90. O 90 é aqui. O 100 é um pouquinho mais deitado, o 120 é um pouquinho mais. Tá bom? Diríamos assim que, não tanto igual está aqui, né? Mas vamos imaginar que no lugar do 100 aqui seria o 120 e entre o 90 e o 100 aqui a gente teria o 100, ó. Entre 90 e 120 teria o 100. Seria uma inclinação mais ou menos assim. Vamos lá, vamos desenhar aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui seja um 100 e isso aqui seja um 120. Agora ficou legal, não ficou? Se deitar mais do que 120, que é o que está dizendo aqui, ó, ajuste o encosto no ângulo maior que 120. Vai ficar deitado demais, isso é perigoso. Até, no caso de uma colisão, você escorregar por baixo do cinto ali. Então, isso aqui não é adequado, tá? Se colocar no ângulo de 45 graus, não tem a menor chance. 45 graus é metade de 90. Imagina, se isso aqui é 90, 45 graus seria o banco assim, ó. Imagina você num banco assim, ó. Como é que você vai dirigir? Sentado aqui no meio. Não tem como. Tá bom? Então, sem chance. 90 seria ele retinho. 100 seria um pouquinho inclinado. 120 um pouquinho mais inclinado. Então, isso aqui é o adequado. Entre 100 e 120. Anote isso aí, memorize. E para quem teve o cuidado de prestar atenção na explicação, já entendeu que o que é um ângulo de 110 e 120 graus, que é um pouquinho mais inclinado do que o normal. Resposta C aí. Questão sobre normas de circulação. Na ordem em que estão dispostas abaixo, essa sinalização aqui abaixo, a sinalização gestual executada pelos motoristas indicam aos demais usuários. Aí nós vamos lá. Essa aqui ele botou o braço para fora, dá a sensação de que ele está com os dois braços para fora, né? Não, tá, gente? Isso é um braço só. Só que ele está fazendo um movimento para cima e para baixo com o braço. Tá? Não são os dois braços que estão para fora, não. Ele só botou o braço esquerdo para fora e balançou para cima e para baixo. Então, nesse caso aqui, ele com o braço esquerdo na horizontal, esticado para fora, fazendo um movimento para cima e para baixo, ele está indicando que vai diminuir a marcha ou parar, beleza? Então, essa aqui é a resposta. Na outra, porque aqui fala na ordem em que estão dispostas, né? A segunda aqui, ele dobrou o braço dessa forma, ó, o braço na vertical. Horizontal é quando está assim, vertical é quando está para cima.
Aqui ele está indicando que vai dobrar à direita. Ok. E nessa aqui que ele esticou o braço para fora, na horizontal, e ficou com ele parado, está indicando que ele vai dobrar à esquerda. Então, essa aqui é a resposta, tá, gente? Presta atenção. Na ordem que estão dispostas abaixo. Primeiro essa, depois essa, depois essa. Aqui está indicando que vai diminuir ou parar. Aqui está indicando que vai dobrar à direita. Aqui está indicando que vai dobrar à esquerda. Sinalização gestual, são só essas três que o motorista executa. Fácil de decorar isso aí, não tem dificuldade não, hein? Questões sobre direção defensiva. Pneus devidamente calibrados e direção alinhada contribuem para uma deformação da carcaça. Carcaça é a estrutura do pneu. Quer dizer que se você manter os pneus calibrados e a direção do veículo alinhadinha, você vai deformar a carcaça dos pneus? Não, né, gente? Absolutamente não faz o menor sentido. Contribui para uma frenagem segura? Ok. Pneus bons, direção alinhadinha, eu consigo frear de boa. Mas o que a direção tem a ver com isso, professor? Tem sim. Porque às vezes você precisa frear e com uma frenagem de emergência, com a direção desalinhada, o carro puxa para um lado ou para o outro, você acaba colidindo com as coisas, atropelando alguém. Contribui com a redução da estabilidade. Estabilidade é o equilíbrio do veículo. Vai reduzir o equilíbrio do veículo? Não, né, gente? Se eu ando com os pneus calibradinhos, com a direção alinhadinha, eu não quero reduzir a estabilidade, o equilíbrio. Não faz sentido. Mesma coisa aqui, ó, diminuir a capacidade de frenagem? Não faz sentido. Inclusive essa letra B e essa letra D, elas são alternativas confrontantes, elas são brigonas. Uma está falando que vai ser uma frenagem segura e a outra está dizendo que vai ser uma frenagem, vai diminuir a capacidade de frenagem. Espera aí, isso aqui melhora a frenagem ou piora a frenagem? Sempre que você identificar duas alternativas brigando uma com a outra, uma está falando que é e a outra falando que não é, de cara, se tiver que chutar, você chuta numa dessas duas brigonas, beleza? Já elimina as outras lá, porque você sabe que se tem duas brigonas, uma das duas tem que ser a resposta. Resposta aqui então, letra B de bola. Questão aí sobre infrações e penalidades. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres. Na mudança de sinal luminoso, quer dizer, estava fechando o semáforo, você bobeou, quando fechou, você freou, mas freou um pouco tarde. Aí acabou imobilizando o carro sobre a faixa. Isso é infração de natureza o quê? Aí, mais uma vez, a gente tem que saber, né, qual é a natureza da infração, é complicado. Porque são mais de 500 condutas infracionais. Mais de 500. É um livro de mais de 800 páginas, o Manual de Fiscalização. Nem a polícia, ninguém sabe todas de cor. Eu acho a maior covardia o Detran perguntar a natureza de infração, seco, assim, na lata. Tá? Mas aí tem um macete que ajuda, aquele macete, né? Você vai analisar a situação e observar se aquilo oferece risco direto à segurança ou à vida. Imagina, o sinal fechou, você parou em cima da faixa de pedestre. Isso oferece risco direto à segurança ou à vida? Não oferece, cara. Se oferecesse risco direto, tipo assim, você não parou, passou com o sinal fechado, aí seria um risco direto, porque correria o risco de atropelar alguém em cima da faixa. Mas você parou, mas parou ali com a frente sobre a faixa, pegando um pouquinho da faixa. Depois o pessoal começou a atravessar. Então até existe um risco indireto, né, à segurança desses pedestres. Mas risco direto à vida, à segurança, não. Então se não oferece risco direto, você já pode eliminar aqui a grave e a gravíssima, tá? Se não oferece risco direto à segurança ou à vida, você já pode eliminar a grave ou a gravíssima. Aí você vai chutar entre a leve e a média, aí você já tem 50% de chance de acertar, tá? Nesse caso, a infração é média. Quando o sinal fica no vermelho e você imobiliza sobre a faixa pedestre, é infração média. Veja bem, você não quis imobilizar ali, você deu uma bobeada, cochilou e acabou imobilizando o carro sobre a faixa pedestre. Isso é infração média. Agora imagine outras duas situações aqui que é para você não confundir isso. Imagina que não é o fato do semáforo ter fechado, não. O semáforo estava aberto, ou então nem tinha semáforo. Era um lugar que tinha faixa pedestre, mas não tinha semáforo. Aí você chegou e parou o veículo sobre a faixa de pedestre para embarcar ou desembarcar um passageiro ali. Aí a infração é leve. Quando você para sobre a faixa de pedestre para embarcar ou desembarcar um passageiro, a infração é leve. É diferente de quando você para porque o sinal fechou, que nesse caso é média. Beleza?
E por último, ainda tem o estacionar sobre a faixa. Aí aquele cara totalmente folgado, né? Ele chegou, estacionou isso na faixa mesmo, desligou o carro, saiu, foi para a loja, para a padaria, e o carro ficou lá estacionado. Aí a infração é grave, tá? Porque aí já pegou pesado, né? Ele abusou. A parada para embarcar ou desembarcar um passageiro é errado, mas ainda é uma coisa rápida. Então é uma infração leve. Agora, estacionar é grave, tá? Inclusive, eu acho até que está fora da ordem. Para mim, essa parada do semáforo aqui, ó, ela que deveria ser leve. Deveria, né? Porque ela não foi uma parada voluntária, ela foi involuntária. Sem a pessoa querer, ela cochilou, quando ela viu, ela já tinha parado sobre a faixa pedestre. Essa deveria ser leve, né? Parece que o código fez uma inversão aí. Mas beleza, para não confundir a cabeça, a gente já sabe. A do semáforo parou sobre a faixa pedestre é média. Não é semáforo. Parou para embarcar ou desembarcar, ó, embarque de passageiros, aí é leve. Ou então, se estacionar, que aí você foi totalmente abusado, né? Estacionamento, aí é grave. Anota isso aí, pelo menos essas três aí você já está sabendo, já não confunde mais. Questões sobre infrações e penalidades. Qual das alternativas é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Penalidade: retenção do veículo, suspensão do direito de dirigir, remoção do veículo, ou todas as alternativas estão corretas? Muita gente vai nessa aqui, né? Não é? Até porque vocês sabem que existe a retenção do veículo, que existe a suspensão do direito de dirigir, que existe a remoção do veículo. E ainda tem um macete que eu ensino que diz que sempre que aparecer esse todas aqui, é 80% de chance de ser essa a resposta. Só que dessa vez o macete falhou. Lembre-se que o macete não é 100% confiável, é só 80%, né? Não é todas aqui. Tá? A penalidade aqui só tem uma, que é a suspensão do direito de dirigir. Essa é uma penalidade. A retenção do veículo existe, mas ela é uma medida administrativa, ela não é uma penalidade. A remoção do veículo existe, mas ela também é uma medida administrativa. Professor, para mim era tudo a mesma coisa. Como é que eu não misturo isso mais? Bom, certamente se você está misturando é porque você não é meu aluno. Porque tem um macetaço que eu ensino aí, que é o seguinte: as punições, vamos entender assim, elas são divididas em penalidades e também medidas administrativas. Ok? Dividido. Ó, de um lado as penalidades, do outro as medidas administrativas. É muito fácil separar uma da outra. Toda punição que começar com a letra R ou com a letra T é medida administrativa. A que não começar com R nem T é penalidade. Bora ver? Retenção do veículo. Começou com R. Então é medida administrativa, tem que pôr do lado de cá. Suspensão do direito de dirigir. Começou com a letra S. Então não começou nem com R nem com T. Então vou ter que colocar do lado de cá das penalidades. Remoção do veículo. Começa com a letra R. Então vai entrar aqui. Beleza? E existe uma que é o transbordo do excesso de carga, que começa com a letra T e também é uma medida administrativa, vem do lado de cá. Ela não apareceu aqui na relação, mas tem. Aí é fácil. Tá? Tudo começar com R ou T, medida administrativa. O que não começar com R nem T é penalidade. Como a gente está procurando aqui a penalidade, que foi o que a questão pediu, a única resposta possível é a letra B de bola. Questão aí sobre processo de habilitação. Para conduzir veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral, que é aquele carrinho que vai acoplado do lado da moto ali, né? É necessário ser habilitado na categoria A? Bom, que a categoria A é para conduzir veículos de 2 rodas, acho que todo mundo sabe. Agora, quando aumenta para 3, a galera já fica em dúvida. E se tiver carro lateral, então pode chegar a 4 rodas, e aí? Tudo bem, só que a roda ou as rodas desse carro lateral não contam, tá? Para a gente conduzir veículos com 4 ou mais rodas, precisa da categoria B. Só que as rodas do carro lateral, o carro acoplado, não contam. Só vale a do veículo que você está conduzindo. Então, 2 ou 3 rodas, categoria A mesmo, tá? Não precisa de B, não. A C e D, obviamente, que ninguém pensou que fosse, né? C para caminhão, D para ônibus, né? Absolutamente fora.